Qual que é o pior para sua pressão? O sal ou o açúcar? Muita gente acha que o sal é o vilão, mas a verdade é que o açúcar pode fazer um estrago ainda maior. E não é só para a pressão, tá? O sal em excesso realmente ele é muito ruim. Aumenta o risco de hipertensão, de problemas nos rins, aumenta a retenção de líquidos, piora doenças cardíacas e até acelera a perda de cálcios nos ossos. Olá, eu sou Denise Porfírio, sou enfermeira, sou morfologista, mentora e escritora do livro O Poder da Escolha. E aqui no meu canal eu ajudo você a entender de forma simples e prática como cuidar do seu corpo, limpar o seu sangue e ter uma vida mais saudável e plena. Já aproveita, porque o vídeo de hoje vai abrir os seus olhos e você vai poder descobrir quem é que está sendo o grande vilão da tua vida. Então, fique aí, aguarda, aproveita e já pega papel e caneta para você anotar tudo aquilo que eu vou te falar, tá bom? Então, bora que bora abrir os nossos olhos, tá? O açúcar, além de aumentar a pressão, é um dos elementos mais inflamatórios para o nosso corpo. Isso significa mais risco de diabetes, câncer, doenças autoimunes, problemas intestinais, envelhecimento precoce e até doenças do cérebro. E o pior, muitas vezes ele está escondido em alimentos que muita gente acha saudável e não para por aí. Ao longo desse vídeo, além de comparar o impacto do sal e o açúcar na tua pressão, na tua saúde, eu também vou te mostrar qual é a quantidade máxima que você deve consumir por dia em cada um deles. Você vai se surpreender, tá? Porque a maioria das pessoas ultrapassa esse limite já no café da manhã e sem perceber. Fica comigo até o final, porque entender qual é o pior deles vai ser o primeiro passo para proteger o teu coração, teu cérebro e prevenir doenças que com certeza atrapalham a sua longevidade. E vamos viver uma vida longa, plena e longe de doenças. Bora que bora comigo? Então, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, deixa seu like. No final, você compartilha nos grupos com as famílias, manda para os amigos, manda direto para aquela pessoa que você sabe que exagera no sal ou no açúcar. Vamos espalhar a saúde, o propósito. Aproveite, pegue todos os grupos do WhatsApp, tá? E compartilhe, eu conto com você. Agora, bora que bora, sem mais embromação, vamos começar por onde? Pelo sal, o cloreto de sódio, que é o nome químico do sal, correto? Aquele sal de cozinha, ele é essencial para o nosso corpo. Eu jamais poderia pedir para uma pessoa parar de comer sal. Jamais. Isso sim seria um absurdo. E sabe por quê? Porque ele ajuda a manter o equilíbrio dos líquidos no nosso organismo. Ele participa da contração muscular e na transmissão dos impulsos nervosos. Agora, o que eu posso pedir para você ou para as minhas alcalindas é reduzir o consumo excessivo de sal. Isso sim. Quando você consome cloreto de sódio em excesso, ele começa a trabalhar contra a sua saúde. Como assim, Denise? Do que você está falando? O sal em exagero na sua dieta vai aumentar o volume de líquido circulando no seu sangue. Isso vai elevar a pressão arterial, sobrecarregar o teu coração e os teus rins. Essa sobrecarga, com o tempo, pode levar a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e até aumentar o risco de infarto e AVC. E tem mais, tá? O excesso de sal está ligado à retenção de líquido, o inchaço das pernas e nos pés, pode acelerar a perda de cálcio nos ossos. Então, a diretriz da Organização Mundial de Saúde recomenda que um adulto não ultrapasse 5 gramas de sal por dia. O que equivale ali a uma colherzinha rasa, tá? De chá. Só que no Brasil, pasmem, a média do consumo é o dobro. Ou seja, muita gente já começa o dia comendo mais sal do que deveria e nem percebe. E tem mais, o consumo excessivo de sal também está ligado a um risco maior de câncer do estômago. Isso acontece porque o sal em excesso agride a mucosa que reveste o estômago e acaba deixando o órgão mais vulnerável às inflamações e às lesões. O sal em altas quantidades também facilita a permanência da bactéria Helicobacter pylori, que é bem conhecida por aumentar muito o risco desse tipo de câncer. Agora quero dar um exemplo aqui fácil para você prestar muita atenção aqui, tá? Como é que é fácil ultrapassar a quantidade de sal ali logo no café da manhã? Imagina ali você, mulher de 55 anos, que vai sair para trabalhar às 7 horas e quer comer um lanche rápido, mais reforçado. Aí você faz ali 2 lanches. Em cada pão francês, você coloca ali manteiga, uma fatia de mussarela, uma fatia de presunto e ainda toma ali um copo de leite com café.
Gostou? Sabe quanto de sal você ingeriu só ali? 5,1 gramas de sal. Ou seja, você já ultrapassou o limite diário só do café da manhã. E aí, com certeza, o almoço, na janta, você vai adicionar mais alimentos com sal e vai acabar consumindo em torno de média 10 gramas de sal por dia. Isso é muito. E os estudos mostram que se você diminuir 5 gramas de sal por dia, já baixa até a tua pressão arterial sistólica, é até 4 milímetros de mercúrio. Pasmem. Não abaixa muito, mas já é um começo. Se você juntar isso com o exercício físico regular, com a eliminação de peso e por aí vai, aí você vai ter um resultado fenomenal. Mas agora, respire fundo, preste atenção que o melhor está por vir. Pois agora nós vamos falar de quem? Da açúcar. E aí você vai entender por que ela é pior do que o sal. Alcalindas, aqui o estrago é grande. O consumo de açúcar é um verdadeiro veneno no sistema vascular. Lembra que o sal, eu falei para vocês, diminuam? Açúcar, eu falo, corta, deleta, tira. Teu corpo não precisa desta açúcar que eu vou falar. Calma. Denise, mas você diz tanto que o nosso corpo precisa de proteína, gordura e açúcar. Esta açúcar aqui que eu vou falar agora, esta você corta, tá bom? Agora, se esse conteúdo já tá abrindo a tua mente, deixa o like aqui porque isso vai ajudar demais o canal a crescer e eu a continuar trazendo informações que valem muito para você. Bom, o açúcar simples, tá? Nós estamos falando do açúcar simples, esse açúcar de mesa que tem dentro dos alimentos processados. Ele aumenta o triglicerídeos do sangue, reduz o HDL, que é o colesterol bom, estimula indiretamente a produção de partículas pequenas, densas do LDL, que é considerado ali o colesterol ruim. Esse processo acaba deixando os vasos sanguíneos ali mais rígidos. Inflama a parede das artérias e acelera a aterosclerose. Só para lembrar, tá? A aterosclerose é a formação de placas que podem se romper e causar um infarto ou um AVC. Se você entope as coronárias, você tem um infarto. Se você entope as artérias do cérebro, você pode ter um derrame cerebral. O açúcar também favorece a resistência à insulina. Isso aumenta o risco de diabetes, que também está diretamente ligado ao aumento da pressão arterial. Então, comer açúcar aumenta sim a pressão, tá, alcalindas? Excesso de açúcar que o Ministério da Saúde quer colocar como desculpa provoca ali um estado inflamatório, daquela inflamação crônica do corpo. Aí você me fala, Denise, cortei o açúcar, não como. Será mesmo? Elimine total. Se eu conseguir, você consegue. Tira o pão, tudo que tem farinha, pois tem açúcar, o arroz branco, o amido, açúcar puro. O açúcar é uma substância inflamatória. Ele agride desde o endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos, agride também seus órgãos, como o coração, seus rins, o teu cérebro. O outro ponto importante é que o açúcar tem excesso, que o açúcar em excesso desequilibra todo o metabolismo. Ele vai aumentar, por exemplo, o armazenamento de gordura no fígado, vai piorar o controle do seu apetite e vai aumentar o risco de você ficar obeso. E por si só é um fator de risco para todas as doenças cardiovasculares, tá? Em outras palavras, ele ataca o teu corpo por um todo, silenciosamente todos os dias. Aí vem a pergunta, existe um limite seguro de açúcar por dia, Denise? A Organização Mundial de Saúde e a American Heart Association dizem que sim, tá? Então tá bom então, né, vamos seguir o que o protocolo fala. O ideal é que o açúcar adicionado, aquele colocado nos alimentos, nas bebidas, ou que já vem escondido nos industrializados, eles representam menos do que 10% das calorias do seu dia. Isso dá em média 50 gramas ali no adulto saudável. Mas presta atenção aqui, tá? Para proteger de verdade o seu coração e reduzir o risco de doenças, a recomendação ali é cortar metade. Então você poderia consumir menos de 25 gramas de açúcar por dia, que equivale ali a 5 colheres rasas de chá. Mas pensa comigo, tá? Uma latinha de refrigerante já tem 35 a 40 gramas de açúcar. Pasmem. E quem aí toma refrigerante todos os dias? Como é que faz? Se você está tomando, pare imediatamente. Você vai perceber melhoras no seu corpo em poucos dias. Outro exemplo são os sucos de caixinha achocolatados, aquele pão bisnaguinha, os molhos prontos. Tudo isso carrega o açúcar
infiltrado nele, escondido. E é esse excesso diário repetido ao longo dos anos que vai inflamando as suas artérias, entupindo os seus vasos, deixando você mais perto de um infarto ou de um AVC. Mas os danos da açúcar não param nas doenças cardiovasculares não, tá? Eles também podem ser ali um gatilho para as doenças autoimunes, aumenta o risco de alguns tipos de câncer, prejudica a saúde intestinal, além de acelerar o teu envelhecimento. E a inflamação que ele provoca não fica, tá bom, só ali. Então, estão também nos vasos, ela vai atingir todo o corpo. E esse estado inflamatório vai funcionar como um gatilho para as doenças como artrite reumatoide, lúpus e até doenças na nossa tireoide. A gente sabe que consumo elevado de açúcar e de alimentos ali de alto índice glicêmico vai aumentar também o risco de alguns tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pâncreas. No intestino, o excesso de açúcar vai desequilibrar a microbiota, favorecendo então o crescimento de algumas bactérias ruins. E para piorar, então o nosso envelhecimento celular ele fica mais acelerado e a tua pele piora, você fica cansado. Você fica cansado mais rápido, a sua disposição, o teu rendimento cai. Agora, pasmem, tá? Essa é pra você, isso mesmo, presta atenção. Você que tá acostumado a tal da latinha, a tomar Coca-Cola, todos os dias come aquele doce na padaria, aquele doce depois do almoço, esse bolinho no lanchinho da tarde, todos os dias, step by step, vai indo. Você não sabe por que tá se sentindo tão cansada. Não tem jeito, alcalindas. Todo mundo que come açúcar vive cansado. Isso é fato, então começa a prestar atenção ali nisso. Leia os rótulos. Pode estar escrito ali açúcar, açúcar investido, glicose, xarope de milho, xarope de glicose, maltose, dextrose. É tudo açúcar, alcalindas. Fora, como eu falei acima, a farinha do pão, o bolo, o arroz branco. Podemos assistir o vídeo aqui que eu fiz falando do arroz, sobre o que é o arroz e sobre os alimentos que estão te matando, tanto que estão nos matando, todos têm açúcar. Lembra sempre que a refeição mais natural possível vai ser a melhor estratégia para a tua saúde, para você matar essa doença de fome, para você cuidar do templo do Espírito Santo. Lembra, nós somos imagem e semelhança do papai, ele nos fez perfeitas demais. Isso é estratégia para acabar com o nosso corpo. Acabar com o bem mais precioso que ele nos deu, que é a vida. Você sabe o que coloca ali no teu almoço quando você mesmo faz sua comida. Lembra lá no começo do vídeo, quando eu disse que não dá para tirar o sal da alimentação 100%? Isso é verdade. O sal é necessário para o nosso corpo funcionar bem. O ideal é que você consuma, então, 5 gramas por dia. Mas o açúcar é diferente. O nosso corpo não precisa da açúcar adicionada para viver. Quando eu falo da proteína, gordura e açúcar, eu estou dizendo a açúcar verdadeira, que tem a frutose, a glicose, a sacarose. Isso é uma açúcar verdadeira. Essa açúcar que você está colocando no seu prato, ela foi inventada pelo homem. Ela veio para roubar e destruir a nossa paz. Então, sal 5 gramas por dia. O nosso corpo já não precisa de açúcar adicionado. Então, esse açúcar simples, aquele produzido em laboratório, o açúcar encontrado nos produtos feitos, nós precisamos de açúcar, gordura e proteína. Lembre-se, a açúcar verdadeira, a complexa, a que encontramos todos os nutrientes, anote, glicose, sacarose e frutose. Então, se eu puder te dar um conselho agora já, corte ao máximo, tá? Esse açúcar adicionado. Se você conseguir deixar só o açúcar natural das frutas, já vai estar fazendo um bem enorme pro teu coração, pro teu cérebro, pra tua saúde como um todo. E aí teu coração vai te agradecer pro resto da vida. E quem chegou aqui no final desse vídeo, coloca aí nos comentários a letra S de saúde. Eu quero ver se nós estamos na mesma página, se você entendeu. Qualquer dúvida, mande a pergunta pra mim aqui que eu vou ler e vou responder. Eu vou entender que nós estamos conectados, que se você tem dúvidas eu te respondo e vamos embora crescer e aprender cada vez mais. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe agora com seus amigos e familiares, porque o conhecimento como esse salva vidas. E eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e bora que bora, alcalindas, transbordar e comer o melhor dessa terra. E pera. Se você realmente ainda é novo por aqui, se inscreva neste canal e ative o sininho. E manda um beijo, um grande abraço para os seus familiares que estão te agradecendo por você ter ajudado a salvar a vida deles. Beijos, um grande beijo, Deus abençoe, God bless you.